O cabeleireiro amador, ele se contenta com o raso. E o cabeleireiro profissional, ele se aprofunda. Isso aqui é muito importante. Vocês sabem que quando eu voltei a estudar um pouco mais tarde, quando eu decidi fazer faculdade, e uma das coisas que tinha na minha imaginação eu queria entender como é a cabeça de alguém que tem ensino superior. Eu percebia que às vezes uma pessoa fazia um determinado curso, por exemplo, fazia um curso de engenharia e dava certo se ele ia colocar um restaurante, se ele ia colocar uma loja de roupas. Ele fazia um curso que não tinha nada a ver com a parte técnica daquele outro serviço que ele escolhia e acabava se dando bem. Vocês já perceberam isso também? Que quem tem nível superior acaba conseguindo ir melhor, mesmo que não seja naquilo que necessariamente ele estudou? E essa era uma questão que me intrigava. E um dos meus pensamentos era entender como eu me tornaria tendo esse tipo de ensino. Como ficaria a minha cabeça? E sabe qual foi vamos dizer assim, a lição maior que a faculdade me trouxe? Que essa eu vou levar para o resto da vida. Eu entendi que o termo ensino superior, ele significa nada mais do que se aprofundar. Quando tu vai fazer uma faculdade, seja lá de que curso for, tu começa com aquele conhecimento raso sobre um determinado assunto, depois tu aprofunda um pouquinho mais. Aí quando tu achar que já está suficiente aquele conhecimento, tu aprofunda um pouco mais ainda. Aí tu pensa, agora não tem mais o que conhecer, o que descobrir sobre esse determinado conhecimento. Aí que tu te engana, ainda tem uma quarta camada. E aí quando tu pensa, não, mas agora chega, né? Já foi. Não existe, é infinito a profundidade daquilo que a gente pode estudar. E a faculdade, né, o ensino superior faz isso com maestria, tanto que é por isso que o termo cabe muito bem, né? Ensino superior. É superior em que sentido? Não é superior de a pessoa ser melhor do que a outra que não fez, não é isso. É superior no sentido de que, ao invés de eu parar aqui, eu me aprofundei mais. E isto serve para qualquer situação de aprendizagem. Não necessariamente apenas para aqueles que fizeram faculdade, né? Porque, por exemplo, na nossa profissão, agora, há poucos anos, é que eu ouvi falar que saiu uma primeira faculdade de cabeleireiro, se não me engano, em São Paulo, porque até então não tinha, né? E, no entanto, o que é esse termo? Não se contentar com o raso, mas sim se aprofundar. Tu vai adquirir um conhecimento dentro do setor de cabelo. Por exemplo, vamos falar um pouquinho da escova maravilhosa, que é a proposta que a gente tem tentado falar aqui, né? Tu desenvolveu, compreendeu os principais movimentos dela, por exemplo. Ok, deu um grande passo. Agora, depois de entender os movimentos, vamos entender também as divisões. Conseguiu dominar as divisões? Vamos entender o que faz aumentar a durabilidade. Já conseguiu expandir a tua visão em relação à durabilidade? Consegue fazer com que isso aconteça para o teu cliente? Vamos um passo a mais, vamos expandir também as questões que envolvem o brilho. Vamos ver se a gente não consegue melhorar o cosmético que a gente está usando. Vamos ver qual é o tipo de ferramenta, de secador ou o que for, que a gente pode ainda desenvolver um resultado melhor. Entende? Nunca chega um ponto em que a gente diga, agora não tem mais para onde avançar. Não existe isso, gente. Sempre vai ter como melhorar, sempre vai ter como se aprofundar, desde que a gente não se contente com o raso. Porque quem se contentar com, já sei, tá bom assim o que eu sei, dali não vai passar. Tá? Então isso define muita diferença de um cabeleireiro amador para o cabeleireiro profissional. Vamos seguir aqui para a sexta diferença. O cabeleireiro amador, ele ignora algoritmo. Palavra da moda, né? Algoritmo. E o cabeleireiro profissional, ele se adapta ao algoritmo. De que é isso? Agora me confundi total, não entendi. Está falando de que algoritmo? O algoritmo da internet? Do que está falando? Primeiro vamos esclarecer o que é o conceito de algoritmo. Algoritmo é um termo da matemática.
que a internet adotou esse termo, né, de maneira secundária. Mas o que é, em outras palavras, algoritmo? Quando tu soma elementos, não necessariamente números, tu está formando um algoritmo. Exemplo, imagine uma máquina de café. Quando a gente aperta no botão cappuccino, ele mistura leite em pó, café e Nescau. A mistura desses três elementos, que não necessariamente são números, vai formar um resultado, que é o cappuccino. Agora, se eu apertar na máquina café com leite, na máquina de café, ele vai pegar o elemento café e leite e vai misturar. É outro resultado. O que a gente quer dizer com isso? Todo algoritmo é a mistura de elementos que vão te dar um determinado resultado, não necessariamente resultado de números. O que a gente quer dizer com o cabeleireiro amador que ignora o algoritmo e o profissional que se adapta ao algoritmo? O algoritmo em relação ao cabeleireiro é elementos que correspondem ao salão que tu trabalha, a quem é o teu cliente, ao valor que tu cobra, ao tipo de serviço que tu entrega, entre outros. Por exemplo, há cabeleireiros que podem ser muito bons, excelentes, trabalhando no bairro, porque todo o seu contexto de personalidade vai fazer com que ele se identifique e ele funcione bem com aquela cliente que tenha identidade em ser atendida no bairro. Às vezes tu pega esse mesmo cabeleireiro que teve sucesso lá, que se deu bem lá, troca ele, coloca ele no centro da cidade. O algoritmo mudou. E quando o algoritmo muda, nem sempre o resultado vai ser bom. Entende? O que mais a gente pode dar de exemplo? Outro exemplo é aquele que eu antes mencionei, né? Em relação a cliente. A cliente é um elemento do algoritmo. Às vezes, tu pode te dá muito bem ter uma farta clientela com um padrão de cliente e se tu trocar, né, por exemplo, como assim um padrão de idade, um padrão de interesses, né, de assuntos, né, de gosto. Às vezes tu sabe muito bem entregar aquele padrão de gosto, enquanto que um outro gosto mais ultrapassado ou mais moderno, ou enfim, diferente, tu não consegue dominar o mesmo nível e daqui a pouco tu não consegue ter o mesmo sucesso. Tá? Tudo isso são os elementos que englobam o algoritmo, porque nem todo mundo vai dar certo em tudo. As pessoas vão dar certo de uma forma estratégica dentro de um contexto de diferentes elementos. Tá? Então, é fundamental tu se adaptar ao algoritmo no sentido de eu sei que não adianta, eu vou receber uma oferta para mim ganhar mais dinheiro trabalhando em tal outro lugar. Ah, mas nesse outro lugar não vai fechar comigo por XYZ, não necessariamente por causa da cliente, às vezes por causa do, vamos dizer assim, do tipo de ferramenta, de aparelhos que tem naquele salão que para ti tu vai achar falta de outros melhores. É um exemplo, entende? Então, muito importante isso aqui.